Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Santa Cruz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, na nossa formação continuada docente, nós iremos tratar das competências do professor. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveite e já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Então, nós vamos tratar hoje das competências gerais do professor. Esse que é um material do Instituto Iungo e também do Reúna. Então, nós temos aqui 10 grandes competências gerais docentes, competências que são adaptadas da BNCC. A competência 1, conhecimento. A competência 2, pensamento científico, crítico e criativo. A competência 3, repertório cultural. Competência 4, comunicação. Competência 5, cultura digital. A competência 6, trabalho e projeto de vida. Competência 7, argumentação. Competência 8, autoconhecimento e autocuidado. A competência 9, empatia e cooperação. E a competência 10, responsabilidade e cidadania. Então, nós temos um conjunto de competências para o desenvolvimento geral dos professores, dos docentes. Agora, nós iremos abordar cada uma dessas grandes competências. A competência número 1, conhecimento. Conhecimentos sobre o domínio do seu componente curricular e da sua área de conhecimento. Então, é importante que o professor tenha esse domínio do seu componente curricular e também, quando ele está assumindo a função de gestor, que ele possa ter práticas eficazes e inovadoras de gestão escolar. As principais habilidades do professor: a capacidade de acessar estratégias, métodos e recursos pedagógicos e de gestão, para assegurar que os estudantes aprendam sem que ninguém fique para trás. As atitudes e valores dessa grande competência: a valorização do conhecimento e da sua utilização para colaborar com a construção de uma sociedade mais livre, mais justa, democrática e inclusiva. Essa é a competência número 1 dos docentes. A competência número 2, pensamento científico, crítico e criativo. Então, os professores atualmente devem ter diferentes fontes e métodos de investigação científica, como principais habilidades: a capacidade de pesquisar, de questionar e produzir conhecimentos com os estudantes, criar e propor soluções, inclusive para sua prática profissional. Como atitudes e valores: a curiosidade intelectual, o espírito crítico e criativo. Então, esse professor, atualmente, ele deve ser um professor científico, crítico e criativo. A competência 3, um repertório cultural amplo, que se manifeste de forma artística e de cultura geral. As habilidades do professor para essa competência: a capacidade de fruir e promover a participação dos estudantes em práticas de produção artístico-cultural, para expandir horizontes, talentos e sensibilidade. Atitudes e valores: o professor deve ter abertura ao novo e ao diferente, inclusive para se relacionar com estudantes de distintas origens e perfis e estimulá-los a valorizar a diversidade. Então, o repertório cultural é fundamental aí nessa formação docente, né, nesse novo professor. A comunicação é uma das competências importantes nos dias atuais para os docentes. O domínio de diferentes linguagens, estratégias e ferramentas de comunicação, inclusive para interagir melhor com os estudantes e seus pares, como habilidades para gerar comunicação, a capacidade de escutar, expressar-se, dialogar para partilhar informações, ideias, experiências e sentimentos. A comunicação vai exigir algumas atitudes e valores, como compromisso com a construção de diálogo, entendimento mútuo e acolhimento das vozes de todos os integrantes da comunidade escolar. A competência 5, muito importante nos dias atuais: a cultura digital. Então, o professor dessa nova etapa de ensino deve ter informações consistentes e coerentes sobre o mundo, a cultura e as tecnologias digitais e seu impacto na educação. O professor precisa da habilidade e a capacidade de utilizar as tecnologias digitais para acessar informações, resolver problemas da escola e, principalmente, para potencializar a aprendizagem dos estudantes. A postura crítica, significativa, reflexiva e ética do professor em relação ao mundo, à cultura e às tecnologias digitais são atitudes e valores muito presentes na competência número 5.
A competência 6, trabalho e projeto de vida do professor, vai exigir conhecimentos e um vasto repertório e apreço pela profissão docente, é a gênese da profissão de ser professor, e isso exige habilidades como a capacidade de construir e realizar o seu próprio projeto de vida enquanto professor e de orientar o seu trabalho docente pelo projeto de vida dos estudantes. Algumas atitudes e valores, como propósito e engajamento com uma educação transformadora, com flexibilidade, determinação, resiliência e perseverança para superar os obstáculos. Essa é a competência trabalho e projeto de vida do professor. A competência 7 é a argumentação. Então, um bom professor, ele precisa ter esse conjunto de conhecimentos que retratem fatos, dados e evidências que respaldem a qualidade e a pertinência das suas ideias e pontos de vista. O professor ele deve ser muito argumentativo e, para isso, ele precisa da habilidade, que é a capacidade de se posicionar com clareza, consistência e respeito ao outro, de construir acordos e consensos e utilizar evidências para embasar as suas decisões pedagógicas. Então, a competência de argumentação exige do professor atitudes e valores como respeito pela opinião dos demais, defesa de ideias e opiniões com ética e consciência, e estímulo que os estudantes se posicionem da mesma maneira. Então, a competência de argumentação é fundamental para o docente dos dias atuais. A competência 8, autoconhecimento e autocuidado, uma competência mais na linha socioemocional, onde o professor precisa ter consciência sobre suas potencialidades, dificuldades, aspirações, desafios e oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e também como cidadão. Habilidades do professor: a capacidade de cuidar do seu bem-estar físico e emocional, isso é muito importante, e de promover o autoconhecimento e o autocuidado entre os estudantes. Algumas atitudes e valores: ele precisa ter autocrítica, autoestima, equilíbrio, positividade, motivação e confiança na sua capacidade de ensinar e na dos estudantes de aprender e se desenvolver. A competência 9, também nessa linha mais socioemocional, empatia e cooperação. O professor precisa ter o entendimento sobre as diversidades e as singularidades dos estudantes nos dias atuais e como eles aprendem. Algumas habilidades, como a capacidade de considerar as especificidades dos estudantes no seu planejamento, na execução das suas aulas, na sua prática profissional e de como ele pode colaborar com essa construção do conhecimento também dos estudantes. As atitudes e valores: um professor ele precisa ter empatia, atenção, cordialidade e motivação na relação com os estudantes e contribuição para um ambiente escolar mais harmônico e estimulante. Essa é a competência 9, empatia e cooperação. Para finalizar, a competência 10 do professor, responsabilidade e cidadania. Ele precisa conhecer essa estrutura e governança dos sistemas educacionais, ele precisa conhecer esse contexto institucional e sociocultural da sua rede de ensino, de onde ele está presente, da escola em que ele atua. Algumas habilidades que geram essa responsabilidade e cidadania no professor: a capacidade de atuar com autonomia e responsabilidade para contribuir com o projeto pedagógico da escola e as políticas educacionais da rede e também do país. Algumas atitudes e valores: a corresponsabilidade pelas questões de interesse público, atuação como cidadão crítico e participativo e, principalmente, o incentivo ao protagonismo dos estudantes. Então, aí as 10 grandes competências do docente para atuar nessa profissão professor nos dias atuais. Então, nesse nosso projeto de formação continuada do docente, aqui você vai colocar quais são as suas principais potencialidades, quais são as suas principais forças enquanto professor nesse resultado aí das competências gerais docentes. Então, quais são os seus principais conhecimentos, quais são suas principais habilidades, quais são suas principais atitudes e valores como professor. Você vai fazer esse registro e você pode deixar também aqui nos comentários nessa aula de formação continuada para professores. Então, quais são as suas principais forças e potências como professor? Também você pode deixar registrado quais são os seus principais desafios, o que você precisa melhorar, o que você precisa ainda, os seus principais desafios enquanto professor. Então,
conhecimento, atitudes, valores e habilidades que você ainda tem um pouco de dificuldade e que são desafios na sua profissão docente como professor. Então, é um exercício nessa aula aí de formação continuada, para que você possa entender essas 10 grandes competências do professor atualmente. A gente sabe que o processo educacional ele tem mudado, o ensino por habilidades e competências tem exigido do professor diferentes habilidades e competências também para modificar, para ressignificar suas práticas pedagógicas. Então, essa foi a nossa aula, onde nós tratamos da formação continuada dos professores, para que você possa fazer uma autoavaliação da sua prática pedagógica e da sua carreira como docente. Se você gostou dessa aula e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Se você gostou dessa aula, deixe um like, deixe um comentário. Quais são suas principais potencialidades como professor? Quais são suas principais dificuldades como professor? Esse diálogo é importante para o nosso crescimento profissional. Um grande abraço e até a próxima aula do nosso projeto de formação continuada para professores.